O mercado não existe. Mas vamos analisar um pouquinho melhor isso. Ultimamente tem saído várias notícias sobre como o mercado tem reagido a diversas situações, seja decisões do governo, seja decisões do Congresso, etc. Para quem está chegando, meu nome é Lucas Lisboa, eu atuo há 8 anos como profissional de assessoria corporativa, análise de investimentos e gestão de portfólio. No Brasil, você tem um péssimo hábito de criar espantalhos, né? Um inimigo para que você possa dizer a culpa é dele, a culpa é dela, né? Então, um exemplo é a questão de, oh meu Deus, o comunismo vai matar todo mundo, ou então o fascismo está acabando com o país, né? Eu bato na esquerda e na direita porque eu gosto de trocar porrada com todo mundo, né? A visão de muitos jornalistas é que o mercado é uma entidade que atua de forma coordenada para poder decidir o quanto que vai ser a taxa de juros e como que os mercados vão reagir a tais decisões. Só que acontece o seguinte, primeira coisa, os mercados eles não são tão coordenados assim, né? E eu posso dar um exemplo bem legal para vocês, que é o seguinte, como é que é o processo de tomada de decisão de investimento dentro de um banco? Puta que pariu, é uma quebração de pau para todo lado, cara. É um que discorda disso, daquilo, não sei o quê, e eu discordo da sua premissa, isso daqui tá errado. É complexo pra caramba. Cara, você realmente acha que essa galera, né, teria capacidade de gerar um ataque coordenado a decisões do governo? Não. Então, como que o mercado age? O mercado é uma série de agentes, cada um atuando à sua forma, buscando o melhor investimento possível, né, dentro das suas limitações. A gente fala aqui sobre fundos de pensão, a gente fala aqui sobre instituições financeiras, investidores institucionais e investidores pessoa física, como você, como eu, como seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã. Isso daí vai dar uma piada de quinta série. Puta que pariu, como todo mundo. Enfim, esses agentes, eles passam por um processo de análise de investimentos. O que isso inclui? Eu vou colocar um slide para vocês, mas basicamente é o seguinte: quais são os objetivos, quais são os riscos que se aceita correr, qual é o retorno esperado, em que se aceita investir, quais são as restrições. Isso passa por uma série de questões como essas. A partir daí, se decide se você vai comprar, vender ou segurar um ativo. Simples assim. Sem Faria Limei, sem aquelas frases bonitas que o pessoal coloca lá, e oi, você precisa fazer o growth, do expansion, do capital expenditure, não sei o que, sem Faria Limei. Esses agentes, eles simplesmente decidem se eles vão aceitar um retorno específico, ou um investimento específico ou não. E se você tomar, você como governo, ou como instituição governamental, ou como empresa, né, tomar algumas decisões que talvez não agradem a maior parte desses agentes, esses agentes simplesmente não vão colocar dinheiro lá ou vão te cobrar uma taxa maior, né? Não tem nada de coordenado aí. Vou dar um exemplo, né, que já aconteceu comigo, que eu fui um agente de mercado desses aí que foi contra a maré, né? Lembra que uma vez eu estava fazendo uma análise para um investimento? Eu peguei as projeções para a inflação dos Estados Unidos e as projeções para a inflação do Brasil, pelo Boletim Focus. E acho que era 2,5% projetado para os Estados Unidos e 3% para o Brasil. Eu sou brasileiro, moro aqui, conheço como que funciona o Brasil e eu falei, mas nem fudendo. Eu não acredito que o Brasil vai ter 3% de inflação. No longo prazo, sem uma crise, sem uma loucura aí, sem bater uns 5% em algum momento, não acredito nisso. 0,5% de diferença dos Estados Unidos, a gente então agora virou Estados Unidos? Não, pera lá. Vou ajustar essas premissas aqui. E aí eu aumentei na minha projeção a minha expectativa de inflação para o Brasil, que bom, estava certo, né? Isso daí tinha uns 2 anos atrás. E aumentei um pouquinho dos Estados Unidos também. E impactou o preço do que eu aceitaria pagar por aquele investimento, do que eu acreditava que seria o retorno daquele investimento. Se várias instituições, se vários agentes fizessem o mesmo que eu, por consequência, mas não por um ataque coordenado, por consequência, o preço seria impactado. Infelizmente, jornalistas, a mídia, enfim, às vezes muitos políticos, eles não têm a menor noção disso. E aí acabam acreditando que existe um ataque coordenado para que a taxa de título público chegue aí a IPCA mais 7. Não é um ataque coordenado. É simplesmente porque as pessoas percebem que existe um risco maior e elas falam, olha só, para te emprestar dinheiro, eu quero um retorno maior, né? E por que governos ou jornalistas ficam incomodados com essas tomadas de decisão do mercado? Aqui eu vou dar um conselho que ela não vale só para governos, mas vale também para relacionamentos abusivos, né? Seu namorado, sua namorada e tudo mais. Que é basicamente o seguinte: o que o mercado faz? Ele dá seus limites, ele define seus limites, né? Acontece que em um relacionamento abusivo, quando o outro lado é tirânico, ele entende que limites são ofensas. Quando, na verdade, numa relação saudável, limites simplesmente são um bom caminho para se alcançar uma relação saudável para ambas as partes. Fica a reflexão.